Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, começando aqui a sexta aula de introdução ao Antigo Testamento 2. Já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Com muita alegria que continuaremos trabalhando sobre esse assunto, que é a introdução ao Antigo Testamento. Hoje nós concluiremos os profetas chamados maiores e, querendo Deus, nas próximas aulas trabalharemos os profetas chamados menores, tá bom? Então, vamos começar e hoje nossa pauta será Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Como são livros um pouco mais densos, eu quis parar apenas neles. São 3 assuntos muito importantes que concluem o material da semana passada, ou melhor, de terça-feira, e dá aquele fechamento, né? Então, a gente vai trabalhar hoje nesse material, e eu não tenho dúvida que vai ser uma benção, tá bom? Como é costume, eu gosto sempre de avisar que as nossas aulas são gravadas, para que os irmãos possam utilizar esse material depois. Gravamos também para os alunos em EAD, né, porque essas aulas farão parte do currículo, e gravamos também para abençoar muitos obreiros, irmãos, pastores, missionários, professores, onde essas aulas chegarem. Quem quiser falar conosco, nossos e-mails estão na descrição do vídeo, tá bom? Se alguém estiver ouvindo em áudio, porque em algumas plataformas de podcast é apenas em áudio, por exemplo, na Amazon você vê em áudio, no YouTube Music dá para ver vídeo e áudio, e no Apple, na podcast da Apple, é só em áudio. Então, algumas plataformas chegam só em áudio, outras chegam em áudio e vídeo, mas tem as nossas descrições. Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá, né? Quero ler um texto de Lamentações 3, 22 e 23. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículos 22 e 23. Na última aula falamos do profeta Isaías e depois trabalhamos sobre Jeremias. Não deu tempo de fechar Lamentações. Mas hoje a gente vai aqui para Lamentações. Vou compartilhar com vocês aqui o texto pela Bíblia Digital. No entanto, pode ler também a sua versão. Irmã Beatriz, você pode ler para nós? Para mim não está aparecendo ainda, pastor. Lamentações 3:2? Lamentações 3, 22. Apareceu agora? Está aparecendo. Joia. 22 e 23. Esse texto muito conhecido. Certo. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. Esse texto é maravilhoso, mostrando como a misericórdia de Deus é grande, ela é extensa e ela é especial. Ela nos envolve. Eu gosto de parafrasear esse texto usando uma ideia, comparando a misericórdia, assim como a fidelidade. Eu gosto de parafrasear esse texto com a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor renova-se a cada manhã. Mas o texto aqui, ele trabalha de forma específica, falando sobre a bondade de Deus, como diz o texto, a benignidade. Na minha versão aqui, na NVI, diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O amor de Deus por nós é eterno, com Ele é eterno.
A misericórdia dele é igualmente infindável, né? E a bondade dele sempre nos atinge. Então, que Deus possa ter misericórdia de nós, que o amor dele possa nos envolver e que sejamos instrumentos da misericórdia de Deus para a vida de muitos. Tá bom? Deixa esse texto, porque hoje a gente vai trabalhar muito aqui nesse texto. Na última aula, como eu mencionei para vocês, a gente fez um passeio muito legal, tanto no profeta Isaías quanto no profeta Jeremias, e hoje Lamentações dá esse desfecho. Só que Lamentações ainda, eu diria, é só um tempero. É um tempero, mas é um tempero especial para a tribo do sul. Porque, como a gente já viu, aprendemos, né? O profeta Isaías foi aquele profeta que prega chamando a nação ao despertar, vê a tribo do norte cair, olha para a tribo do sul, para os seus compatriotas e diz: vamos fazer aliança com Deus. Não nos enganemos em fazer aliança com os ímpios, com os povos, com os reis, porque somos do Senhor. Tomem cuidado, porque senão virá um castigo sobre nós, como veio aos nossos irmãos. E aí ele também prega sobre esperança, ele prega falando do nascimento de Jesus, a renovação que um dia viria sobre a tribo do sul e sobre todo Israel. Ou seja, ele é um profeta de sentença, mas de esperança. E aí vem Jeremias, algumas décadas depois, e ele disse ao povo de Judá, ao reino de Judá: olha, Deus deu um limite para todos vocês. Acabou o tempo de vocês. A única chance de vocês é se render à Babilônia. E o povo não ouviu direito. Por isso que Jeremias foi tratado como um profeta traidor. E ele teve essa missão de passar essa mensagem dura ao povo. Como nós sabemos, pouquíssimas pessoas deram ouvido a Jeremias. A grande maioria não deu. Então, Jeremias vai lá e dá a última palavra ao povo, dá a sentença, e ele vê agora a queda do seu povo. E aí vem esse texto. Esse texto, acreditamos que nasce desse contexto. Não sabemos exatamente se antes da queda ou depois da queda do templo, mas assim, foi nesse contexto. Eu deduzo, particularmente, que esse texto se dá depois da queda. Mas seja o que for, é um texto também que faz com que o povo de Deus viesse a pensar. E aí, Jeremias ainda faz essas lamentações como o canto do cisne, dizendo: olha, Deus já decretou a sua palavra. Deus já determinou a sua sentença. Voltem-se para ele. Então percebam como o ministério de Jeremias foi difícil. E nós sabemos que ele é levado para o Egito, o povo de Deus é destruído e dizimado em Judá, o templo é destruído, parte do povo morre, parte fica disperso, parte é levado para o cativeiro babilônico, se cumpre as palavras de Jeremias, e ele é visto como um traidor. Então percebam, hoje, essa aula, essa primeira aula, a gente vai dissecar um pouco esse livro e vai fechar um pouco, né, essas sentenças, tanto do profeta Isaías quanto do profeta Jeremias, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Bia, você tinha comentado sobre os Salmos, né? Que você gostou de uma parte do livro do nosso irmão Arthur Jr. O que era mesmo que você tinha comentado? No livro, na verdade, do Rio e do Alto, né? Do Rio e do Alto. Tá. Quando ele finaliza o capítulo de Salmos, ele fala ali que Salmos é diferente dos livros históricos, né? Que o objetivo dele é a gente ver os atributos de Deus conforme as coisas forem acontecendo, mesmo que nada mostre que Deus é aqueles atributos, como justiça, bondade,
né? Mas a gente ter a certeza que Deus é assim, daquela forma que ele se revelou. Isso Que vai nos beleza. sustentar e nos manter, né? Mais firme. Que lindo, né? Uma citação linda, né? Por isso que eu gosto de articular com essas três obras, do Acker Júnior, do nosso irmão Ellison e do Rio e do Walter, né? Porque mesmo que nós estejamos passando por um deserto, nos Salmos a gente acaba crendo, né, nos atributos de Deus como Ele é, mesmo que o cenário nosso seja outro. Os Salmos têm esse poder de, é claro que é o poder de Deus em nós, né, por meio dessa literatura sagrada, de nos fazer enxergar a grandeza, a soberania, a majestade, mesmo no meio do deserto, né, Fê? Então, que legal, linda citação, viu? Parabéns. Tá bom? É isso aí. Então, vamos lá, minhas irmãs, vamos lá. Né? A gente vai trabalhar aqui agora sobre Lamentações e, por gentileza, Bia, leia para nós, por gentileza. Lamentações de Jeremias, a arquitetura do luto. A miséria humana, a precisão poética e o significado divino da queda de Jerusalém. Isso. Há pouco eu tinha até mencionado que possivelmente a data exata nós não temos, mas acreditamos que foi escrito depois da queda, como a gente está lendo agora. Até mesmo porque realmente retrata melhor, né? A queda, aí você lamenta. Então vamos lá, continuando aqui. Pode continuar, Fia, por gentileza? A identidade do livro. Tradição hebraica Eka. Significado como a primeira palavra dos capítulos 1, 2 e 4, um grito visceral de choque e incredulidade diante da destruição. Tradição rabínica, Kinut. Significado pranto alto. Reflete a liturgia do luto institucionalizado ou um canto fúnebre, referência a Jeremias 7:29. E tradição greco-latina. Tenui, lamentações, significa alto choro. O título que herdamos focando na expressão vocal e pública do desespero absoluto. Quando lamentamos, então, na nossa Bíblia está como Lamentações de Jeremias, por causa dessa questão da tradição, né, da Septuaginta e também da versão latina, Trenoi, né? Essas expressões, por exemplo, aqui o eca, né? Como, com essa exclamação, sabe quando alguém tem aquela notícia horrorosa e alguém fala, mas como isso? Como? Como aconteceu? No nosso caso, a gente usa essa expressão unida ao aconteceu. Como? Como? Como um espanto, né? E aqui já na tradição rabínica, o quinote também é um pranto alto, né? Dando essa ideia do lamentações. É interessante que quando uma pessoa tem um choro, vamos assim dizer, desesperador, é um pranto alto, né? Tem essa ideia da tradição rabínica, ela é muito interessante. Eu me recordo de uns anos atrás que uma senhora, uma irmã da nossa igreja trabalhava aqui conosco e de repente ela recebeu uma ligação, ela deu um grito alto, desespero, um choro, assim, foi uma coisa desesperadora. Ela recebeu uma ligação de que o irmão dela tinha acontecido um acidente no trabalho e veio a óbito. O choro foi, assim, inesquecível, a dor dela. Então, é curioso que há vários tipos de choro, né? Na igreja, por exemplo, é comum vermos os irmãos chorando, o choro da emoção, da alegria, do quebrantamento, daquela visitação de Deus em que Ele te visita, mas não te destrói. É um choro agradável, de quebrantamento, mas ao mesmo tempo ele é mais doce, porque Deus está falando com você, Deus está se revelando a nós. Então é um mix de amor, de ternura, de afago, de puxão de orelha, né? Eu me lembro também de uma outra ocasião em que
Eu não recordo se eu já era convertido ou se era novo convertido. Eu acho que eu já era novo convertido. Eu estava voltando da igreja, porque eu morava muito longe da igreja que eu me converti. Aqui em São Paulo, né, eu cresci ali na Zona Leste, onde é o Parque do Carmo, e eu me converti numa igreja na Zona Norte, lá no Alto do Mandaqui. Então, planos de Deus, né, na nossa vida. Então, para eu ir para a igreja, eu tinha que sair 3 horas de casa para chegar às 6h30 lá. Então, era 2 horas, se tudo corresse bem. Mais tardar 3h30, eu tinha que estar pegando ônibus, que era um ônibus, metrô, baldeação no metrô, em outro ônibus para chegar no culto. E, olha, raramente chegava atrasado na escola bíblica e no culto, que a escola bíblica era antes do culto, né? Então, eu me lembro que um dia estava voltando do culto, eu e meus amigos que se convertemos, e de repente tinha um rapaz com um lenço na mão. Ele colocava assim o lenço sobre o rosto, mas ele chorava tão alto, mas tão alto no metrô. E dava para ver que Deus estava visitando ele, mas era um choro meio acerto de contas. Não era um choro comum de um quebrantamento. Era um choro de que Deus tinha falado algo. Eu sei que assim foi diferente, mas né, dava para ver que era um irmão, porque ele segurava a Bíblia. Então, como usa aquele clima no metrô, né? Só ouvindo o choro dele, e participando. Percebam, o choro faz parte da nossa vida, né? Temos o choro da emoção, choro da tristeza, choro da ira, da revolta, da raiva. Eu me recordo que eu era novo ministro, já cuidando dessa igreja pelo qual até hoje pastoreio, e eu lembro que tinha uma irmã que ela começou a querer profetizar, e aquilo foi me preocupando, porque ela falava ali meio no óbvio, e um dia eu falei assim para ela: irmã, vem cá, quero aqui te dar umas instruções. A irmã não está profetizando, isso não é profecia, a irmã está falando o óbvio. A irmã dizia algo assim: vai acontecer algo bom na sua vida, irmão, essa semana. Ah, irmãos, até o nosso filho de 3 anos pode dizer isso para o pai, entendeu? Então, assim, a profecia, ela dá endereço, ela dá começo, ela dá meio, dá fim. E se aquele que recebe a profecia não aceitou, o profeta tem que ficar tranquilo, porque quando Deus fala, ele cumpre. A virgem vai conceber. Deus vai habitar entre nós. Ponto. É assim. O profeta ele pode até não entender, mas que Deus vai cumprir, vai. Então, eu lembro que foi uma experiência bem frustrante, porque eu vi a irmã, de repente, chorando. E, puxa, que bom que ela está me dando ouvido. Mas depois eu notei que o semblante dela não era de quebrantamento, era de raiva, meus irmãos. Foi difícil, porque essa irmã me deu um trabalho na igreja. Ah, meus irmãos, só para vocês terem uma ideia, essa irmã, eu disciplinei ela mais de 10 vezes, num período curto. Não parava de dar trabalho. Ela se perdia com ela mesma. Olha, como foi difícil. Mas eu cuidei dela enquanto eu pude. E assim, sem perder, né? Os irmãos conhecem um pouco a história, não quero dar nome, mas eu disciplinei ela mais de 10 vezes. Pensa, irmãos, não é comum um pastor disciplinar uma ovelha 5 vezes. Não é comum. A pessoa aprende. Ou ela sai da igreja. Mas essa irmã, ela ganhou de todos os irmãos. Mas olha aí, a minha primeira experiência, ela chorava de raiva, meus irmãos, de raiva. Para vocês terem uma ideia, teve uma época que ela chegou a dizer o seguinte, que quando eu ia para a igreja, eu retia o Espírito Santo. Porque Deus queria usar ela, mas eu atrapalhava. Olha aí, hein? Sou bom, hein? Imagina, o Espírito Santo quer usar a irmã e eu não deixo. Pelo amor de Deus, olha que grau de tolice. Né? Que grau de imbecilidade, com todo respeito à expressão, porque não tem outra definição melhor. Meus irmãos, ninguém pede.
um rei, um imperador, ninguém pede o Espírito Santo. Se Deus quer usar, Deus vai usar. O problema é que ela queria fazer barraco, né? Em nome de Deus. Bom, preciso falar das derrotas, das dores dessa irmã com ela mesma, né? Depois de muitos anos ela aprendeu, mas mesmo assim ainda deu umas cabeçadas e a história dela sempre foi baseada em muito nisso. Por quê, irmãos? Porque choro, voltando ao tema, ele tem que ser de todo o coração. Ele não pode ser performático, não pode ser, sabe, por ira. O choro tem que ser da alma, do quebrantamento, né? E esse livro é o livro de um profeta que chora diante de Deus e chora pelo seu povo que foi sentenciado. E a gente vai aprender aqui. Talvez vocês digam assim: e aí, pastor, o povo aprendeu? Bom, irmão, quando uma pessoa tem um coração ímpio, se ele não se converter, pode até sofrer, mas não vai mudar. Só uma conversão muda as pessoas. Fora disso, nem a dor. Porque a gente vai ver aqui que Jeremias é levado para o Egito e diz a tradição que lá no Egito seu próprio povo o mata. Pense, irmão, que desgraça, que povo horroroso que viu a sentença. E aqui fica um paralelo, né, com essa irmã, porque, meus irmãos, Jeremias não tinha nada a ver com isso. Não era a palavra de Jeremias ao povo. Está entendendo? Não era Jeremias castigando o povo, era Deus. Entenderam? Jeremias não tinha esse poder. Aliás, o que ele queria era o contrário. Mas Deus tinha dado um basta. E aqui, meus irmãos, percebam, um pastor ele não tem esse poder, né? Todos são os pastores que gostam de demonstrar que a palavra dele é poderosa, ele faz que Deus vai fazer o que ele diz. Todos são os pastores. Porque na realidade, nós somos porta-vozes, né? Deus vai fazer o que ele quer, como ele quer e deseja. A gente só transmite. Como eu mencionei na última aula, nós somos proclamadores da mensagem. Deus é a mensagem. Ele é o autor da mensagem e ele é aquele que leva a mensagem pelo poder do Espírito à vida das pessoas e que trabalha. Nós somos proclamadores da mensagem, não somos a mensagem. Então percebam, né? Jeremias fala, o povo não dá ouvido, vem a queda de Jerusalém, do templo, e agora o povo, mesmo assim, não dá ouvido e ainda machuca o profeta. Por isso que eu disse para vocês na última aula que Jeremias, eu acho que ele vai estar ali no segundo banco, do lado de João Batista. Eu acho. Se não for o segundo, é entre os 5 primeiros, que foi valente, né? Tá bom? Aqui seria o nome do livro, tá bom? Então vamos continuar aqui. Vamos lá. O autor empático no olho do furacão. Leia para nós, Bia, por gentileza. Autoria aí embaixo. Autoria. Obra anônima, mas tradicionalmente atribuída a Jeremias, possivelmente ditada ao escrivão Baruque. A semelhança textual com o livro de Jeremias é inegável. Os olhos se desfazem em águas. Lamentações 1:16 e Jeremias 1:9. Terror por todos os lados. Lamentações 2:22 e Jeremias 6:25. Então, a autoria aqui é, como já vimos, é anônima, mas é uma tradição muito grande, possivelmente Baruque. Lembra que eu disse que poucas pessoas ouviram Jeremias? Baruque é uma delas. Há outras pessoas, pouquíssimas, os recabitas é uma outra família, tá bom? Mas pouca gente, irmãos, tá bom? Pode ler aqui o primeiro, Beatriz, por gentileza. Rejeitado e humilhado. Chamado de traidor e preso em um calabouço por 50 anos de avisos ignorados. Aqui está faltando uma vírgula, tá, irmãos? Então, ele foi preso por calabouço e, vírgula, por 50 anos de avisos ignorados. Ele não ficou 50 anos no calabouço, mas também foi para o calabouço, ou seja, perceba, irmãos, que tarefa dura, não? Pode ler o segundo, por gentileza. Sobrevivente do cerco, suportou os 19 meses de fome extrema e peste em Jerusalém.
Aqui, deixa eu só fazer um dado. Quando a gente, de fato, não dá a data exata do escrito do livro, o que vocês têm que lembrar, como eu já mencionei, a gente vai ver novamente. Babilônia vai lá em 606, depois vai em 597, depois em 586. Ou seja, ele viu todos esses períodos. Ali já estava tendo muito sofrimento, porque Judá já estava vivendo debaixo da opressão da Babilônia. Ou seja, ele poderia ter escrito logo no primeiro cerco, no segundo cerco, ou no terceiro, ou após o terceiro. Fica muito mais forte se ele escreveu depois, mas nada impede dele ter escrito também antes, tá bom? É minha opinião, tá? Mas assim, eu deduzo que foi depois, em virtude dele ter visto tudo. Fica muito mais, a mensagem fica muito mais emblemática. Mas também ficaria se foi antes também, né? Logo no primeiro cerco. Por quê, irmãs? Vocês têm que lembrar que o povo de Deus achava que a casa de Deus nunca ia cair e que a linhagem de Davi jamais ia se sucumbir. Vamos lá. Davi tinha vivido há quase 4 séculos antes. Então você tinha uma história de séculos em uma linhagem real, aonde a promessa incondicional de Deus estava sobre a tribo de Judá. Então havia uma esperança que Jeremias estivesse errado. E de repente vem a Babilônia e coloca um peso sobre eles. Então percebam, olha só como esse livro é forte, né? Estão entendendo? Tá bom? Terceiro aqui, Bia, por gentileza. Testemunha ocular. Presenciou a entrada do inimigo, o massacre e o incêndio do templo. E o quarto? Exílio forçado, arrastado para o Egito por rebeldes, onde a tradição diz ter sido apedrejado por seu próprio povo. Percebam, como se não bastasse, ainda é morto pelo seu próprio povo. Que povo de coração duro. Não, meus irmãos. Por isso que eu disse há pouco, irmãos, quando uma pessoa pode até chorar, mas não é o choro de todo o coração, não vai ter transformação. A dor pode levar a pessoa a chorar, mas é um choro de remorso, não de arrependimento. Guardem isso. Quem conhece o verdadeiro choro é só o Senhor. O choro de remorso tem nada a ver com o choro de arrependimento. Choro de remorso é aquele que foi pego com a mão na botija e agora vai ser preso, agora vai ser restituído os bens, e ele está chorando não porque está arrependido de ter cometido algo contra Deus ou o próximo ou contra ele mesmo, mas porque está perdendo os presentes que ele tanto amava. Esse é o choro de remorso. E o choro do arrependimento é aquele que diz: pequei contra Deus, pequei contra o próximo, pequei contra eu mesmo. Lembram do fariseu e do publicano? O fariseu orava, cheio de pompa, e o publicano batia no peito: tenha misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou pecador. Duas orações totalmente diferentes, tá bom? Então, tudo bem até aqui? Então, Fia, olha só, olha que interessante agora o colapso histórico, o verão de 586 a.C., o fim trágico de um cerco de 19 meses que trouxe fome e morte. Olha, irmão, 19 meses, mais de 1 ano e meio, 18 meses, 1 ano e meio. Percebam, Jeremias, ele não era um homem pecador, mas ele padece junto com os demais. Deus não o pune pelo pecado dele, mas ele sofre com o pecado de todos. Interessante, né? Muitas vezes a gente tem uma ilusão de que a gente não vai sofrer com a comunidade. Não, a gente pode sofrer com a comunidade. Como assim, pastor? Olha aqui, ele passou fome. Pastor, mas Deus não podia mandar as codornizes socorrer o profeta? Podia. Mas é nessa hora que também a glória de Deus é manifesta sobre o profeta.
Porque a gente tem muito essa ideia de que se eu sou fiel, a gente não sofre. Não, meus irmãos. Pelo contrário, a gente vai sofrer como os ímpios, ou quem tem dura serviço. Só que mesmo sofrendo, a gente vai dar glórias a Deus. Essa é a diferença. A gente tem essa ideia muito romântica, né? De que, não, o castigo vai pegar ali e aqui não. Não necessariamente. O sofrimento pode ser sentido de uma forma diferente, é claro. Jeremias não tinha dor da culpa em si, porque ele não estava perecendo por causa disso. Mas o castigo era sobre todos. Logo, ele fazia parte de todos. Deixa eu dar um outro exemplo para fechar bem. Moisés, meus irmãos. Moisés ficou 40 anos lá no deserto por causa dele mesmo, porque ele pastoreou mal. Não. E aí ele ficava murmurando: Senhor, esse povo miserável, coração duro, manda fogo, queima eles. Era isso que ele fazia. Percebam, irmãos, ó, ser líder, ser um ministro, a gente tem que ter maturidade. Entendeu? Porque muitas vezes você vai sofrer, porque a comunidade está marcando o passo, Deus está querendo ensinar na família, na comunidade, na cidade, e você está em paz. Mas aí você fala, pastor, mas eu não estou vendo acontecer. Não, meu irmão, a sua porção não vai ser tirada em vão. Você vai ser um pendão de Deus naquele lugar, um clarão, mostrando, ó, é assim que crente vive. É assim que servo de Deus se posiciona. Enquanto está todo mundo aí murmurando, eu estou aqui dando glória a Deus. Ou seja, a nossa porção não é tirada. Entenderam? Porque, irmãos, muitas vezes Deus permite isso, inclusive para a gente ser um lenitivo ao povo, para eles aprenderem. Entendeu? Então, Jeremias sofreu junto. Mas eu te pergunto, Jeremias pecou junto? Não. Essa é a diferença. Você sofre junto, mas não peca. Bom, Moisés, ele e Arão escorregaram ali no finalzinho, né? Lembra? Da água na rocha, falar a rocha. Ele errou, por isso que ele não entrou em Canaã. Mas perceba, irmãos, Moisés se manteve com uma grandeza durante os 40 anos, na sua velhice, sendo extremamente fiel. Amém? Então, olha aqui, olha, essas datas são fortes demais. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. 7 de julho, muros rompidos. A fuga e captura do rei Zedequias. Seus filhos são mortos em sua frente antes dos seus olhos serem vazados. Fim ignominioso da dinastia de Davi. 9 de julho, está bem pequenininha a letra, né? 9 de julho. 9 de julho. É claro, viu, meus irmãos? Lembrando que historicamente uma data pode não ser exatamente essa. É o que chegou mais próximo a alguns teólogos, alguns estudiosos, tá bom? Agora, a segunda data, Beatriz, é 7 de agosto. Bem pequenininho também. 7 de agosto, o fogo. O Templo de Salomão, o Palácio Real e as casas de Jerusalém são incendiados. Segundo Reis 25, do 8 ao 9. Ou seja, é aqui a data crucial. E aqui, continua, Fia, por favor. 10 de agosto, consumação. Destruição e incêndio da cidade completados. Ou seja, demorou alguns dias, né, de terror, de dor, de exílio, de morte. E agora aqui, em outubro... Anarquia. Gedalias, o governador nomeado, é assassinado por rebeldes, extinguindo o último vestígio de ordem política na terra. Na terra, claro, do povo de Deus. Ou seja, a história deles colapsou. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta? Na verdade, tinha 2 comentários, pastor, disso que você Por falou favor. agora. Pode Um era fazer. sobre o sofrimento, né? A parte que você falou da dor. Tem algumas pessoas que falam, né, que quem não vier para Deus por amor vai vir pela dor, que você falou da conversão, né? Então o pessoal sempre fala isso, tipo, vem por amor, se não vier por amor, vem pela dor. E tem alguns também que nem pela dor. Tem uns que vêm pela dor, mas tem Sim, uns que sim. nem a dor também não vem, né? Exato, Fia. É o caso aqui dessa geração. Percebam, eles sofreram tanto. Foram 3 investidas cruéis e mesmo assim Jeremias ainda morre como um traidor. Irmãos, Jeremias tinha que ser tratado a pão de ló. Concorda?
Jeremias tinha que ser tratado a pão de ló. Jeremias tinha que ser colocado assim, vamos considerar o profeta, porque quem sabe a gente ainda aprende alguma coisa de Deus e a gente que está vivo, Deus deu, vamos supor assim, deu alguma graça temporária. Percebam, infelizmente, filha, é que essa frase virou um jargão, porque de fato a gente entende que na dor, no sofrimento, muitas pessoas vêm para Deus, né, filha? Querendo ou não, a pobreza, a dor, a doença, são caminhos aonde uma alma pode se chegar a Deus. Por isso que eu gosto muito da afirmação de Spurgeon, quando ele fala que a cura é uma bênção, mas a doença é uma bênção. Porque por meio da doença, milhares de vidas se chegaram a Cristo. E é verdade. Então, essa máxima nasce da experiência, né? Mas tem vida, filha. E não tem jeito. Pode sofrer, né? Que tem uma dura serviço que é incompreensível, né? Mas é por isso que a gente não julga, né? A gente clama a Deus e ora e faz a obra e pede a misericórdia de Deus para que nem, mesmo que seja na última hora, aquela vida se arrependa, né? Então, o que mais? Você tinha duas, né? Outra coisa é o que o Rio Alton fala também sobre o princípio da retribuição, né? Que a gente costuma achar, até ali pela parte da lei, né? Que o justo sempre vai prosperar e o ímpio sempre vai sofrer. Mas Deus não necessariamente segue essa cartilha, né? Também tem justo que sofre e tem ímpio que prospera, mas a gente tem a confiança que nada vai ficar impune. Exato, é porque a gente tem uma régua humana e materialista. Pode ver que não foi diferente nos dias de Jó, como a gente aprendeu, que possivelmente é o primeiro livro da Bíblia, e justos sofrem, Deus já estava ensinando. E olha, irmãos, pensando que foi Moisés que escreveu, tem tudo a ver, né? O povo está ali no deserto, eu creio que esse texto era um consolo para Moisés, para Arão, para Ur, para Josué, para Miriam, né? E a nova geração. Porque justos sofrem. Só que assim, né, filha, perceba, essa ideia, ela nasce das nossas religiões envesadas, né? Porque, de fato, o que é prosperidade? Jeremias foi próspero. Ora, é alguém maior do que Jeremias que conseguiu enxergar o futuro e alertou o seu povo. Então, perceba que a gente é muito pequeno nessa questão. A gente tem essa relação muito pequenininha, que a prosperidade é eu ganhar, eu enriquecer. Moisés foi próspero. Como assim, pastor? Claro, você ia orar a Deus e Deus falar, estou mandando codornizes. Vai orar a Deus e a água que é amarga vira doce. Vai orar a Deus e Deus manda o maná. Meus irmãos, eu sei que comer maná há 40 anos deve ter enjoado. É verdade. Quando a gente come a mesma coisa o tempo todo, enjoa. Mas, irmãos, a gente tem que lembrar, era deserto. A roupa deles não acabou. A sandália deles não acabou. Era um contingente muito grande. Então, vamos lá. Moisés era próspero ou não? Josué era próspero ou não? Então, perceba, né? A gente é muito pequeno. Por isso que há pouco eu falei dessa questão do sofrimento, Beatriz. Porque muitas vezes aqui fica um adendo, tá? Muitas vezes a gente está fazendo a obra, Deus separa a gente como um missionário, uma missionária, um pastor, um obreiro, e a gente está se consagrando e a gente está colhendo frutos de Deus, mas a comunidade muitas vezes não está, aquele grupo não está. E aí a gente começa a estar em crise. Por quê? Porque o irmão não se consagra. Porque Deus está trabalhando na vida do irmão. Entendeu? A gente não tem um controle sobre o outro. Pode ver, a irmã ainda não é casada, mas a irmã Sônia já até é avó. Irmã, é interessante, você não tem um controle sobre o cônjuge. Você não tem controle sobre filhos, netos. E aqui fica uma lição para vocês. Mesmo que eu cuide de cada ovelha, eu não tenho controle delas. Que a vida delas é delas e de Deus. Nós não somos o evangelho, somos o proclamador. Damos o exemplo, seguimos e dizemos, sigam-nos. Mas o que acontece no coração de cada um é um mistério.
Tem pessoas que te seguem ou me seguem por motivações erradas. Então, muitas vezes, Deus permite com que algumas coisas não aconteçam, mas quem é fiel, colhe de Deus a sua fidelidade. Mas no coletivo, como Deus vai repartir isso é um mistério. A gente não sabe, a gente vai estudar já já os profetas menores, e vocês vão ver que, por exemplo, Zorobabel fica durante 20 anos para tentar concluir o templo. E olha que dificuldade que foi, porque o povo está desanimado. Mas Zorobabel e Josué, que era o sacerdote, não desanimam. Agora, olha só que loucura, né, meus irmãos? Deus está dando agora a chance da gente erguer o templo e o povo fica desanimado. Parece a história da nossa vida, não é? Perceba, são momentos distintos. E olha como que isso é curioso. Vai para o lado oposto também, viu, Beatriz? Porque tem vezes que a gente vai fazer um projeto e a gente é muito bem sucedido. Sabe o que o diabo põe no nosso coração? Tá vendo como você é bom, pastor? Tá vendo como que você é? Onde você toca, vira ouro. Mentira, viu? Os dois extremos é verdade. Você não tem o controle nem do lado ruim, nem do lado bom. Porque tem vezes que é Deus mesmo te usando para um projeto e colocando um time vencedor ao seu lado. Vamos lá, geração de Josué. Lembra? Geração de conquista. Vamos pegar outra geração de conquista, a geração de Davi. Ô, meus irmãos, a geração de Davi foi maravilhosa. Mas foi por causa só de Davi? Não. Olha os valentes que estavam do lado de Davi, debaixo de Davi. Olha os sacerdotes, olha os profetas. Perceba o colegiado. Foi um momento ímpar. Então, a virtude era só de Davi? Não, claro que não. Pode ver que Abigail ajudou Davi, Joabe ajudou, os irmãos, muita gente ajudou Davi. Claro, Davi era muito consagrado, mas percebam que tem vezes que é um Samuel sozinho, e tem vezes que é Davi com um colegiado, entendeu? Ou seja, qual será o momento que a gente vai viver? Nós não sabemos. Então, perceba, as duas verdades, tem vezes que Deus nos coloca como um alento aos fracos, e tem vezes que Deus nos coloca vencendo com os vencedores. Qual vai ser o destino? Nós não sabemos. Por isso que a gente tem que ser fiel, entendeu? Então, e é nisso que a gente também não tem que se culpar. É por isso que a régua tem que ser muito íntima e pessoal. Tenho feito a vontade de Deus? Tenho. Tenho me consagrado? Tenho. Então eu vou descansar. Deus vai trabalhar. Tá bom? Então, mais alguma pergunta, Fê? Não? Vamos lá. O fim das ilusões e choque nacional. Leia para nós. A queda de Jerusalém não foi apenas uma derrota militar, foi a aniquilação de uma teologia presunçosa. Continua? Pode continuar. A ilusão da inviolabilidade quebrada. A mente judaica via Jerusalém como uma cidade eterna e indestrutível, 1 Crônicas 17. Acreditaram que Deus nunca permitiria a queda de seu próprio santuário. Ou seja, Deus estava mostrando, eu permito sim. Tem coisas que eu faço assim. É o que você acabou de dizer, Beatriz. Por isso que Beatriz, a gente faz a obra de Deus, nós não somos a obra de Deus. Ela é muito maior do que nós, e Deus vai fazer muito mais coisa do que a gente imagina, pensa ou deseja. E quando Ele realizar, que nós possamos ser humildes e nos colocar debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque se Deus estiver nos usando é para a glória dEle. Não é o nosso expertise, a nossa sabedoria, né, a nossa unção como se nós fôssemos superdotados, superstar. E isso tudo é vaidade, inclusive que a nossa cultura tem destacado. Pode ver que essa ocidentalização de super-homem, de super-mulher, Mulher Maravilha, entra até dentro da igreja, essa ideia de super-herói. Pode ver que os Estados Unidos, querendo ou não, uma nação brilhante, tecnológica, eles estão centenas de anos na nossa frente, isso é inegável. Mas eles têm uma presunção tão grande, né? Pode ver, até nos filmes, né? Onde eles vão lutar contra os ETs, e é por causa deles que o mundo ganha dos ETs. Então, você percebe que essa ideia de que eles são os melhores do mundo é perigosa, viu? Realmente, eles são muito bons, eles são muito competentes, mas isso é perigoso. Isso não combina com o povo de Deus, tá? O povo de Deus tem que ser humilde, irmãos, que se há alguma virtude em nós, é o Senhor em nós, tá bom? É claro que a gente não vai dar aqui o demérito de tudo que eles fizeram e fazem, porque realmente como democracia, realmente como
tecnologia, eles são fantásticos, mas podem ver como muitas vezes a gente nota o quanto eles se perdem nisso. E pode ver que a gente também recebe um pouco disso, né? Essa teologia triunfalista nasce aonde? Nos Estados Unidos. Há uma frase muito antiga que diz assim, que a boa teologia nasce na Alemanha. Ela é envelhecida e melhorada na Inglaterra. Ela é adulterada na América e é consumida no Brasil. A teologia, olha só, ela nasce na Alemanha, na Reforma Protestante, é envelhecida e melhorada com os pietistas e reformadores na Inglaterra, aí chega nos Estados Unidos, continua boa, aí é adulterada na América e vem para o Brasil e a gente piora o que já os americanos estragaram. Né? Todos esses neopentecostais e televangelistas nascem lá. E a gente piora, a gente consegue ser pior que eles. Né? Ou seja, perceba como a gente tem que tomar cuidado, para a gente não se enveredar, né, por essas ilusões, né, de cultos a personalidades, grandes homens de Deus que são infalíveis, que são quase Deus na Terra. Isso é vaidade humana, tá bom? E aqui, a segunda base. Por favor, Medo da extinção. Com os príncipes mortos, a linhagem de Davi humilhada e a população massacrada ou deportada, o choque psicológico foi o de uma nação irremediavelmente liquidada, temendo a extinção total da própria raça. Querendo ou não, o medo veio sobre todos, né? Continuando, então, agora, irmã Sônia, leia para nós, por gentileza. A mudança de paradigma religioso. A hora mais sombria forçou a transição da estrutura física para a palavra. Antes de 586 a.C., geografia, religião centralizada em Jerusalém. O centro, o templo habilitado pelo Senhor. A prática, sistema de sacrifício, rituais de sangue e festas sagradas no altar. Ou seja, dando uma pausa apenas, minha irmã, ó, antes daqui você estava na cidade sagrada, no povo eleito, na linhagem real, com a casa de Deus, a cidade escolhida. Perceba, né? Antes de 586 era isso. Mas Deus estava querendo dizer, não se perca por causa da sua linhagem, não se perca por causa da sua nacionalidade, não se perca por causa da minha casa, não se esconda atrás da Bíblia, não se esconda atrás da igreja, não se esconda atrás do templo, que o que eu quero é o coração de vocês, é a vida de vocês. Não se esconda na história, que já eram quase 3 séculos, né, praticamente. Já tinham feito mais de 3 séculos. Ou seja, não se escondam nessas promessas. Então, e aí vem toda a queda, né? E aí, depois de 586... Aí vem o exílio, né? Depois de 586 a.C., a geografia, dispersão na Babilônia, cultura pagã. O centro, o templo virou cinzas. Deus aparentemente recusa ouvir orações. A prática, nascimento da sinagoga, pequenos santuários, sem altar, o culto passa a ser estudo da Torá e a meditação nas promessas. Aqui leia-se Torá, o estudo dos livros de Moisés, mas Samuel, as profecias de Jeremias. Estão entendendo, minhas irmãs? Tudo aquilo que já era Velho Testamento, né? Então, percebam, irmãos, é como se Deus estava dizendo, eu não quero sacrifício. Eu quero um coração quebrantado. Eu quero uma vida de obediência. Eu já deixei Davi como modelo, vocês não aprenderam. Eu levantei profetas, uma escola na tribo do norte. Criei vários pontos de avivamento lá, vocês não me deram ouvido. Levantei Isaías, estou levantando os Jeremias, e vocês não aprendem. Ou seja, olha como foi difícil, né? Mas aqui, agora, o Senhor estava ensinando a eles no meio dos ímpios. Forte, não, minhas irmãs? Tá bom?
Então, continuando aqui. A simetria do luto, o Pentateuco da dor, o livro com a disposição mais artisticamente estruturado e simétrica de toda a Bíblia. Perceba que aqui é uma poesia, mas tem toda essa construção. E olha só, leia para nós, irmã. Capítulo 1, 22. Capítulo 1, 22 versículos, 3 linhas por versículo. Capítulo 2, 22 versículos, 3 linhas por versículo. Capítulo 3, o clímax, 66 versículos, 2 linhas por versículo. Capítulo 4, 22 versículos, 2 linhas por versículo. Capítulo 5, 22 versículos, 1 linha por versículo. Pastor, então peraí, é o profeta que estruturou ou foi o Espírito Santo usando o profeta? É o Espírito Santo usando o profeta, mas perceba o cuidado do profeta. Agora olha que curioso, minhas irmãs. 22 versículos. O alfabeto hebraico tem 22 letras, tá? Principalmente o alfabeto hebraico bíblico, tá? Olha que interessante, né? E aqui tem 66 versículos, é 3 vezes, né? 22. Leia para nós aqui, minha irmã, por gentileza, a simetria absoluta. A simetria absoluta. O número 22 dita a regra correspondendo exatamente o número de letras do alfabeto hebraico. O capítulo 3 rompe a simetria multiplicando a estrutura por 3, marcando o ápice da dor e da esperança. Então, essa é a estrutura. Lembrando que, como nós temos utilizado o livro do Archer Jr., do Rio do Alto e do Ellison, cada um vai ter uma divisão. Mas essa correspondência aqui é muito interessante, não? Perceba, irmãos, que quando a gente, com zelo, se dedica nos estudos, Deus está ali conosco. E a Bíblia é um livro para ser estudado com o coração, né? E com a mente, é claro. Continuando, acróstico como ferramenta de sobrevivência. Pode ler para nós, irmã? Nos capítulos 1, 2 e 4, cada versículo começa com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. No capítulo 3, grupos de 3 versículos começam com a mesma letra. O capítulo 5 abandona o acróstico, assumindo o formato de oração espontânea. Mostrando aqui uma estrutura, mas ao mesmo tempo essa construção. Olha que linda, né? Então pode ler para nós aqui, irmã? Dispositivo litúrgico. Um mecanismo Mnemônico, ela é ruim de falar, né? mnemônico construído deliberadamente para garantir que a congregação dispersa pudesse memorizar e recitar o texto no exílio. Sabe um jogral, minhas irmãs? Um jogral. A gente faz o jogral de uma forma onde todo mundo recite, né? E memorize. Vamos usar aqui Muitas religiões gostam das rezas, porque, querendo ou não, as citações acabam gerando uma certa decoração, né? É claro, Deus não quer que a gente só decore por decorar, mas, de uma forma litúrgica, quando temos, assim, esse mecanismo mnemônico, isso acaba nos ajudando. Pode ver que alguns salmos têm uma construção um pouco peculiar com relação a isso. Você nota que nas primeiras linhas do salmo diz algo e depois é como se fosse um coro, todo mundo respondendo, né? Algo logo depois. Então, assim, são técnicas de escritas muito interessantes que era utilizada também como uma ferramenta na liturgia. E aqui a ordem sobre o caos, por favor. O enorme esforço de redigir um poema tão restrito reflete uma necessidade psicológica e teológica profunda. Impor uma ordem poética, matemática e divina aos caos absoluto da destruição histórica. Joia. Então, perceba, irmãos,
Deus, ele está sempre do nosso lado, nos ajudando em tudo. Por isso que eu amo, prestem bastante atenção, irmãos, nós não devemos fazer a obra de Deus pelo intelecto apenas, mas é um espírito, é um coração que tem mente, que tem alma, mas é o conjunto que serve a Deus com zelo. Pode ver, a gente nota que os escritores bíblicos, principalmente dos livros poéticos e Lamentações, têm esse lado também um pouco poético, mesmo sendo uma profecia. Perceba que aqui é um mix, nós estamos estudando os livros dos profetas e Lamentações está junto com Jeremias, né? Porque é a continuação dele. Mas perceba que ele tem esse lado poético, como a gente viu nos Salmos. Então, notem que os escritores, eles tinham esse zelo. Não era fazer por fazer, de improviso. Era um coração que pensava, uma mente que refletia, sabe, prescutava, ouvia do Espírito, raciocinava. Ou seja, a obra de Deus, ela pode ter coisas inexplicáveis. Sim, pode. Mas pode ver que muitas vezes Deus se revela para nós por um livro, levando-nos a gente enxergar a fé, mas de forma inteligente. A nossa fé não é um suicídio intelectual. Pode ver que todo cristão piedoso, ele geralmente tem muita saúde, porque ele tem uma alimentação correta, tem disciplinas corretas. Por isso que quando a nossa saúde está entrando em colapso, é porque Deus está querendo que a gente pare mesmo, para a gente poder organizar a nossa vida. Porque os servos de Deus na história, eles acabam vivendo mais e melhor, né? Eles têm essa dimensão espiritual, física, emocional e mental. Por quê, meus irmãos? Porque Deus gera tudo de bom em nós, mesmo que a gente possa vir a sofrer, como foi o caso de Jeremias. Mas perceba que fica essa lição de casa. Continue estudando, continue se esmerilhando, sabe? Geralmente eu converso com a minha esposa. Quando eu ouço qualquer mensagem, eu falo, fulano de tal fez uma boa lição de casa. Ou se não eu falo, hoje fulano não fez uma boa lição de casa. Perceba, essa lição de casa, irmãos, não é que a gente vai estar preso a isso, mas é nela que a gente demonstra o quê? Zelo. A gente demonstra carinho, amor, fervor. E nisso tudo é praticamente impossível Deus não nos honrar. Não é verdade? Por quê? Porque a gente está querendo fazer o melhor para Deus. Porque o profeta já dizia que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é aquele que conserva a espada no sangue, dando ideia de relapso. Todo filho de Deus, ele é zeloso. E que Deus nos ensine, né? A gente vê que aqui é um escrito de lamentação, mas com muito zelo, com muito capricho, com muito esmero, né? É uma coisa admirável. É uma obra de Jeremias, né? E aqui, ó, eu vou ler rapidamente para a gente concluir, a descida ao vale, capítulo 1 e 2, capítulo 1, a descida solitária, Jerusalém personifica como uma viúva em pranto, focando nas péssimas e miseráveis condições da cidade arrasada. Percebam, aqui, a cidade arrasada, a gente já vê a primeira investida, depois temos a segunda investida e temos a terceira. Por isso que a gente acredita que esse texto foi escrito depois, sim, da destruição, tá bom? 2. Capítulo 2, as causas divinas. A virada teológica mais dura do livro. A ira do Senhor é reconhecida como a fonte primária do julgamento. A distinção teológica, soberania absoluta. No livro do profeta Jeremias, a Babilônia é citada 161 vezes. Em Lamentações, a Babilônia e Nabucodonosor são citados 0 vezes. O texto recusa-se a culpar o infortúnio internacional. As potências mundiais foram apenas o instrumento de Deus. O instrumento. Deus é o orquestrador do julgamento. Por isso que aqui se crava a ideia de que Lamentações foi escrito depois. Mas olha que curioso. Não cita Babilônia nem Nabucodonosor. Porque quem foi que realmente exercitou o juízo ao povo, à casa de Deus e à cidade santa foi Deus. Não foi Nabucodonosor. Nabucodonosor
só foi um instrumento de Deus. Lembra que eu disse que Litério citava que o diabo é o diabo de Deus? Até o diabo para agir, ele pergunta para Deus, como foi lá o caso de Jó, né? Tá bom? Então, continuando aqui, o ponto de virada, capítulo 3, esperança no centro do sofrimento. No centro exato do livro, a anomalia estrutural, 66 versículos, esconde a declaração mais improvável da Bíblia. Não é o grito de prosperidade, mas uma epifania, ou seja, uma manifestação divina, no meio das cinzas carbonizadas no santuário. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. A lógica da fidelidade. Se Deus foi absoluta e milimetricamente fiel ao cumprir sua palavra de julgamento, os piedosos, porém, ter certeza absoluta de que ele será igualmente fiel em suas promessas de restauração. Ou seja, os piedosos podem ter a certeza de que Deus vai restaurá-los, amém? Então, olha, isso é lindo, né? Por isso que a gente vê que esse livro, ao mesmo tempo que tem suas lamentações, também tem essa questão de Deus fazer ressurgir das cinzas um povo diferente, né? Capítulo 4, a degeneração. O poema foca no caráter degenerado do povo, lembrando que o pecado de Jerusalém foi maior do que o de Sodoma, justificando a severidade da destruição, e o capítulo 5, o apelo. A estrutura acróstica desaparece. Dá um lugar a uma oração pura, rápida, desesperada dos restantes. O fim da jornada. O povo se apresenta diante de Deus como órfãos, necessitados de amparo, clamando pela salvação. Como pecadores arrependidos, a jornada vai do silêncio chocado ao diálogo restaurado com Deus. Tá bom? Tudo bem até aí? Olha só que interessante, irmãos. Esse marco foi tão profundo na vida do povo judeu que, ó, o legado contínuo, o 9º dia de Abi, ou Tisha B'Av. Lamentações não ficou no passado. O dia 9 de Abi, meados de agosto, tornou-se dia universal de jejum e luto para os judeus em todo o mundo, comemorando 3 holocaustos históricos no mesmo exato dia do calendário. Ou seja, 586 a.C., a destruição do primeiro templo pelos babilônios. Aqui é considerado universalmente como o marco da história dos judeus. Por isso que é o dia de jejum, de luto, de comemoração, de pranto para o judeu. Mas não para só em 586 a.C. No dia 70 depois de Cristo, temos a destruição do segundo templo pelos romanos. E temos também esse grande episódio aqui também, em 135 depois de Cristo, que é a queda da rebelião de Bar Kokheba, em Betar. Aqui, meus irmãos, é quando o imperador Adriano, inclusive, chama Israel agora, e os judeus, de Palestina, para dar uma nova configuração àquele povo que tinha se levantado contra o Império Romano. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui, o imperador romano chamou assim, qual era o grande inimigo dos israelitas ou judeus na história deles? Eram os filisteus. E então, a partir de hoje, essa região, que é Israel, não vai se chamar mais de Israel, não vão se chamar mais de povo judeu, vão se chamar de filisteus. E como o filisteus antigamente se escrevia com PH, é daí que vem Palestina. Por isso que hoje, e historicamente nesses 2000 anos, após principalmente a destruição do templo, e principalmente dessa data, se aculturou de chamar a região de Israel de Palestina. Interessante, não? Tá bom? E aqui, só para a gente finalizar, o legado vivo. Até hoje, o livro de Lamentações é lido anualmente nesses jejuns. E semanalmente no Muro das Lamentações, servindo para expressar o pesar e reativar a esperança do reajuntamento na Cidade Santa. Então, perceba, irmãos, aquilo que outrora era uma palavra de um profeta maldito, agora se tornou a lembrança
de um profeta bendito, de uma lamentação que se torna uma lembrança de que Deus nos pune e é Ele que está sobre a história, né? Tá bom? A conexão cristológica, o Deus que chora, o eco profético, o luto de lamentações pronuncia Cristo chorando, Lucas 19:41, ao prever a futura destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, resultando na nação não aceitar sua vinda. A dor divina, o livro reflete não apenas o luto humano, mas a angústia do próprio Deus para o seu povo rebelde. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, Isaías 63:9. E a resolução escatológica, o mar de soluços, que começa em Lamentações, encontra o seu fim absoluto nas promessas finais de Apocalipse 21:4, onde o próprio Cristo enxugará dos olhos toda lágrima. Tá bom? Alguma pergunta, minhas irmãs? Alguma dúvida desses pontos que a gente colocou aqui? Né? Querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não? Tranquilo? Arquitetura do luto, síntese final. O sofrimento tem espaço na fé. O pranto bruto e honesto não é ausência de fé, é a linguagem da dor expressa para Deus. Estruturar a dor ajuda a suportar o caos. 2. A soberania absoluta. A história não é controlada por potências mundiais implacáveis, como Babilônios e etc., mas pela mão orquestradora de Deus. O julgamento é prova de que ele está no controle. E o terceiro, a misericórdia é inesgotável. A verdadeira esperança nasce apenas quando o pecado é confrontado. Ela não se baseia no mérito humano, mas na promessa de que a fidelidade divina se renova a cada manhã. Tá bom? E assim a gente fecha Lamentações. Gostaram desse material? Alguma Muito. pergunta, alguma dúvida sobre Lamentações? Eu tenho agora dessa última parte que ele colocou, né, do sofrimento e a fé. Pastor, por que tem pessoas que falam assim, por exemplo, a pessoa não pode chorar, ou não pode ficar muito tempo de luto? Então, tipo, se morrer alguém, não pode fazer aquele escândalo, sabe? Tipo, tem que ser aquele chorinho contido, assim. Então, Fia, é assim. A gente vai ver já já em Ezequiel, Uhum. em algumas ocasiões, Deus foi contundente com o seu servo para que ele não chorasse a morte nem da pessoa querida, porque ali Deus estava querendo dar uma metáfora do que ele estaria fazendo para o seu povo. Mas são coisas de profetas, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Chorar nós podemos e devemos. O que nós não devemos é nos desesperar. Chorar, se rasgar, isso é saudável, filha. Irmã, viver todas as emoções, isso é saudável. Quem não sorri quando deve se esperar sorrir, quem não chora quando se deve esperar chorar, essa pessoa tem algum problema emocional, porque ela não sabe reagir às emoções. Se você me apertar no meu nariz, vai sangrar. Se você me fizer cócegas, eu vou sentir cócegas. É normal. Só pessoas que têm algum problema não reagem diante das circunstâncias normais. O problema é que, sejamos honestos, tem vezes que um servo de Deus, ao invés dele acreditar nessa soberania absoluta, a vida acabou, né? Entendeu? Então a pessoa chora como se o mundo fosse acabar. Então é nessa hora que a gente está sendo treinado também. Não, Deus está no controle. Mas deixa eu até dizer alguns acréscimos aqui. Quando um pai no luto, ou uma mãe, ou um filho, fala poucas e boas no luto, a gente tem que fazer uma vista grossa, filha. Porque é o momento de dor da pessoa. Né? A gente também não deve ser legalista. Perceba que o discurso legalista nos atrapalha, até da gente viver a emoção. Não, e a gente tem que chorar, filha. Nada disso. O problema é que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque assim, eu não sei se você já viu, o culto fúnebre de um servo de Deus é mais comedido. Porque nós acreditamos de todo o nosso coração
que o nosso ente querido está descansando em Deus. Mesmo que ele foi ali um crente meia boca. Não é assim? Quer uma coisa mais horrorosa, irmãos, para nós pastores, é quando a gente vai fazer um conduto fúnebre de uma pessoa que não tem a mesma fé nossa. E aí, pastor, e aí que eu levo uma palavra de consolo mesmo assim, irmãos. Porque, irmãos, eu não vou como juiz, eu vou como um sacerdote. Eu não fico ali, sabe? Não é a hora de falar, não é a hora de acusar, é a hora de consolar que está chorando. Percebam, há entre vós pessoas que sofrem, orem. Há pessoas que estão felizes, cante louvores. Ou seja, a Bíblia nos dá sinais. Tem hora de cantar e tem hora de chorar. Ora, eu vou lá numa hora de velório e vou descer o rei nas pessoas. Não, meus irmãos. Não, eu vou tentar de alguma forma consolar, nem que for sendo econômico com algumas palavras, mas vou tentar. Entendeu? Então, assim, essas pessoas que vão para os momentos mais antagônicos e elas não sabem respeitar, eu acho que tem alguma coisa esquisita. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ensinar os nossos irmãos, na hora da dor, Beatriz, a também ter esperança em Deus, sabe? Porque senão a pessoa perde o chão e se naquela hora ela acha que a vida está acabando, a gente tem que mostrar, não, não acabou não. Né? A gente tem que estar do lado. Então, assim, a gente tem que ter um controle nesses momentos, né? Tá bom? Lembrei dessa palavra, Beatriz, equilíbrio. Equilíbrio. Fundamental. O tempo todo, Beatriz, pode ver, nos momentos de vitória e nos momentos de dor, né? Tá bom? Mas eu noto, sim, uma certa falta de maturidade em alguns irmãos, né? Eles não sabem passar pela dor. E ainda mais a igreja nossa que entrou nesse triunfalismo doentio, que não está sabendo nem morrer, Beatriz. Porque o paraíso é nessa terra, né? Então, aí complicou, né? O paraíso nosso, né? Aqui, né? Percebam como o verdadeiro evangelho é fundamental para nós. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Te respondi, Fia? Irmã Sônia, alguma pergunta? Não? Não. Então vamos para o nosso intervalo. Hoje nossa classe está mais enxuta, os irmãos acho que foram emendar o feriado, né? Então, com exceção da Miriam, que está sob cuidados médicos. Mas a gente volta aqui, vamos pegar firme. Pegar firme, vamos desanimar não. Temos agora o profeta Ezequiel e Daniel. A gente agora vai entrar para um profeta que vai profetizar lá na Babilônia e o outro grande profeta também da Babilônia. Agora, 2 profetas da Babilônia que estarão fazendo uma obra ímpar. E Jeremias para eles vai ser o rei, viu? Vai ser o rei. Que coisa, não? A vida nos ensina, né? Que Deus nos ensine também, né? Tá bom, minhas irmãs? Podemos parar? Sim. Então vamos parar aqui, a gente volta em instantes, tá bom?